Então, boa tarde a todos. Farei para vocês da turma de odontologia uma revisão para a nossa primeira verificação, né? Trataremos aqui dos temas bem básicos da antropologia que nós vimos em sala, seja ela presencial ou virtual, em que trabalharemos aqui esses conceitos, essas chaves de leituras mais básicas. O que é, afinal, a antropologia? Essa ciência é considerada uma ciência moderna, uma ciência contemporânea, em que se dedica a estudar, a analisar um dos fenômenos mais interessantes que existem na história de todas as ciências, que é o próprio ser humano. É o próprio ser humano analisando o ser humano enquanto um grupo, enquanto uma espécie, um povo, uma raça, em que está repleta, cheia de características próprias do que é o humano, seus costumes, né? sua linguagem, sua arte, sua religião, sua forma de comer, seus tabus. Então, tudo isso que é o ser humano, que é o homem, a mulher, o ser humano, é de interesse da antropologia. E a antropologia que pensa, que reflete sobre essa origem, sobre essa natureza, sobre esses modos de vida, sobre esses aspectos da vida humana, do humano, é o grande objeto de estudo da antropologia. Esse é um tema básico, esse é um conceito básico, uma das chaves de leitura daquilo que foram os nossos encontros, as nossas aulas. E esse ser humano, que é objeto de estudo da antropologia, objeto no sentido positivo, tem várias dimensões. Esse ser humano, segundo a obra, o texto que nós lemos em sala, né? O homem, quem é ele afinal? O ser humano, quem é ele afinal? Foi o primeiro texto enviado. Ele nos fala de dimensões do ser humano. E essas dimensões, esse aspecto multifacetado, plurifacetado do ser humano, ou seja, nós somos mais do que alguma coisa, somos várias coisas unidas, juntas, que se misturam, que dialogam entre si e que fazem parte daquilo que é o ser humano. Nós somos um ser material, né? Nós temos um dado biológico em nós. Temos em nós aspectos da materialidade humana, como todos os outros animais. Mas também temos um dado da racionalidade, né? Um dado que existe em nós que nos faz seres que compreendemos ou tentamos compreender a realidade externa a nós e a nossa própria realidade interna enquanto humanos, porque somos também um dado psíquico. O ser humano, o homem, a mulher, existem neles o aspecto psíquico, psicológico, né? Que é individual, mas também temos em nós o dado do social. A nossa natureza, a natureza humana, é por essência social.
Gostamos de estar em grupos. E nesse grupo se dá também a dimensão política do ser humano. Ou seja, somos capazes de decidir juntos o bem do grupo, em vista do grupo, da individualidade, mas também da vida comunitária, da vida grupal, da vida social. E isso nos torna seres de praxis. Nós somos seres de ação. Fazemos alguma coisa nesse mundo. E esse fazer é das mais variadas formas, que não significa só um fazer com as mãos. O fazer também é multifacetado. Podemos realizar coisas impossíveis, aparentemente analisando, mas o ser humano é capaz de tudo isso porque existem nele várias dimensões. E esse nosso texto, o primeiro texto que nós vimos aqui, nos ajudará nessa reflexão. Existem algumas ciências que têm muita proximidade com a antropologia. Diríamos assim, são ciências irmãs da antropologia, porque elas auxiliam a antropologia dentro daquilo que a antropologia se propõe a pesquisar, como, por exemplo, a arqueologia, que se dedica aos estudos, né, de tudo que é de ordem material, cerâmicas, moedas, artefatos, em que nessas escavações desses sítios arqueológicos são buscados para que se tenha uma tentativa de explicação de civilizações passadas e também de civilizações não tão antigas, não tão remotas assim. A etnologia, que se interessa pelo aspecto etnográfico ou etnológico, a partir do que é o costume de cada povo, de cada comunidade humana. A biologia também está unida à antropologia nesse aspecto de entender o ser humano, a sua formação óssea, bioquímica, né? A biologia se envolve nisso também. Paralelamente, também a paleontologia tentando escavar nas suas buscas daquilo que é o dado animal da sua pesquisa, que é bem própria, ela também tem um certo grau de envolvimento com a antropologia. Então, a antropologia não é uma ciência solitária. A antropologia também dialoga com, por exemplo, a odontologia, ainda que não sejam ciências de uma grande proximidade, mas elas têm, pelo viés do biológico, né? Que quando se pesquisa, por exemplo, na antropologia biológica, os crânios humanos, né? Geralmente também se faz estudo de arcada dentária, desses aspectos odontológicos, já pelo viés de uma antropologia biológica. A antropologia também, ela pode ser uma antropologia cultural, que é um dos ramos, uma das dimensões da antropologia. E quando se fala em cultura, é tudo aquilo que é atividade humana. A língua, o costume, a religião, a arte. E essa antropologia cultural se propõe a analisar esses aspectos, esses movimentos humanos, que são muitas vezes carregados de aspectos simbólicos, em que é preciso uma análise bem delicada e, ao mesmo tempo, bastante detalhada para a tentativa de entendimento do que é isso, a cultura. Então, a cultura tem vários aspectos, aspectos positivos, aspectos assim negativos, como, por exemplo, quando se fala em cultura da violência, não é? Mas a cultura em si mesma,
ela nem é boa nem é má. Ela é um dado humano em que a antropologia se desdobra, se debruça para uma possível análise, para uma possível compreensão. O ser humano, nós, os humanos, somos esse dado, tanto biológico quanto cultural. Somos biológicos porque somos compostos de aspectos biológicos, químicos, físico-químicos que existem em nós. Somos marcados por aspectos genéticos, né? E tantos fisiológicos, tantos outros aspectos que nos faz ou nos fazem seres biológicos, que temos vida, vitalidade. Mas o ser humano ele é para além do biológico. Quando ele cria cultura, ele faz cultura. Um exemplo, a morte é um dado biológico, né? Porém, não é só biológico. Existe a morte física, cerebral, corporal, né? Quando todos os órgãos param, a falência dos órgãos, que é um dado biológico. Porém, quando se celebra e se cria a cultura em relação à morte, existem os rituais, existem os cerimoniais, existe tudo aquilo que nós vemos ou participamos algum dia, que tudo que já faz parte da cultura, que já está para além do aspecto biológico. Mas nós somos essas duas realidades do ponto de vista da antropologia. Somos seres biológicos, como também culturais. Naquele texto que nós lemos, o prólogo, Argonautas do Pacífico Ocidental, de Malinov, lemos apenas uma pequena parte do texto. E nessa pequena parte do texto, nós vimos ali Malinowski, este pesquisador, por natureza pesquisador, ele era do mundo dos estudos da física, mas migrou para a antropologia, em que se fez uma viagem, né, à atual Nova Guiné, para estudar um grupo humano totalmente diferente do seu grupo humano, em que ele viu e percebeu a importância que se tem de ter a visão mais próxima possível do nativo, tal como ele é, sua crença, suas crenças mágicas, né, suas práticas religiosas, a sua etnologia, a etnologia de um povo. E Malinowski nos quase que como um pioneiro no estudo a partir do povo em seu próprio lugar, em seu próprio espaço. Ali ele foi observar, não só observar friamente, mas conviver, estar ali com aquele povo, para poder entender aquele povo e entender o seu próprio grupo humano, ele como um europeu. E perceber que a realidade humana, esse dado do antropológico, é muito maior do que nós possamos imaginar. E como é que nós faremos, então, a utilização da antropologia na odontologia? A odontologia pode se aproximar da antropologia, a antropologia pode se aproximar da odontologia?
Sim, a antropologia pode se tornar um grande auxílio para as práticas odontológicas, em que a prática odontológica não se reduz somente a um consultório e todos os seus instrumentos para o cuidado da saúde bucal. A odontologia, quando tem essa proximidade com um povo, com um determinado grupo, ela deve levar em consideração quem é aquela comunidade onde está o meu consultório, a clínica, o hospital. Quem são aquelas pessoas? Quais são suas tradições, sua cultura, sua religião ou suas religiões? Quem é aquele povo? Tudo isso deve ser levado muito em consideração, para que nós possamos melhor entender e para que o trabalho do odontólogo, do dentista, da dentista, seja mais frutuoso. Então, a antropologia quer ser um auxílio, quer ser este auxílio para a odontologia. Então, basicamente, para a nossa primeira verificação, nós teremos estes temas base, para que vocês possam revisitar o texto e, a partir desta pequena revisão, possa vos auxiliar na nossa primeira verificação. Tudo de bom, até a próxima.